capítulo 2. A gente vai, eu vou pedir para você ficar com o aplicativo, Bíblia impressa, o que você tiver de suporte aí, aberto, porque a gente vai partir do meio para o fim e depois vamos do início para o meio, tá? Então a gente vai começar no versículo 11, capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 15, e depois a gente lê do 1 até o 10. Então, Tito 2, do 11 até o 15, diz assim a palavra de Deus. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Vamos pedir que Deus fale conosco? Ó Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz pela palavra, Senhor. E é por isso que nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos deixe vulneráveis à Tua voz. Pedimos que o Senhor nos faça ter a mente cativa à ministração da Tua palavra. Tua palavra é saúde para a nossa vida, para a nossa mente, para as nossas emoções, para o nosso interior, que às vezes fica tão ligado às coisas desta vida, Senhor, às coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano, e às vezes a gente se perde, Senhor Deus, e é preciso que o Senhor venha nos buscar. Então nós oramos como salmista no Salmo 119. Procura o teu servo, porque nós não nos esquecemos dos teus mandamentos. Pastoreia, Senhor, usa o teu cajado e vem, nos resgata, Senhor, pela tua voz. Nos resgata para ti. Nos põe em teus braços, Senhor. Nos põe, Senhor Deus, sob segurança, no teu cuidado e no teu pastoreio. Alimenta a nossa alma, Senhor. Oxigena a nossa mente com a verdade do Evangelho, Senhor. De maneira que pensamentos ruins sejam expulsos, perturbações caiam por terra, Senhor, e a gente possa provar, Senhor Deus, a beleza da glória celestial na proporção que nos cabe aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve essa angústia na vida cristã de dizer, bom, a palavra fala que eu tenho que fazer, ou que eu não devo fazer, mas às vezes você diz, onde estão os recursos para que eu faça o que tem que ser feito e pare de fazer o que Deus, o Evangelho pede, que proíbe, ou diz que não é bênção, não é saúde para a nossa vida. Às vezes o problema não é o que a gente sabe, é onde encontrar forças. Entende isso? Não é o que a gente tem que fazer, está muito claro, o que não é para fazer também está claro, mas a questão é necessário um impulso de dentro, uma força que a nossa carne não provê. Muito pelo contrário, a nossa carne luta, ela tira, né? A palavra diz, ame o teu inimigo. A nossa carne diz, odeie o teu inimigo. Instintivamente. Então, onde você vai encontrar recursos e força para obedecer simplesmente, por amor, aquilo que a Bíblia diz que um novo nascido deve fazer? Se você depender de você mesmo, isso não é graça de Deus. Na mensagem de hoje, irmãos, Deus vai pastorear a sua mente, seu coração, a minha mente, meu coração, com essa resposta. Então você fica ligadinho. Porque Deus quer nos ensinar a você e a mim, ou reforçar que eu e você precisamos depender dos recursos da graça de Deus para que a gente viva uma vida com o Senhor. Para andar na palavra, a gente precisa dos recursos da graça. Para ver o que a palavra de Deus faz em nós.
eu quero que duas coisas que a gente entenda nesse texto. Que a gente precisa avaliar e valorizar os recursos da graça de Deus e também para que você se abra para aquilo que a palavra faz em você. Vou falar mais enfaticamente. Não basta a gente ler a Bíblia, escutar o sermão dominical, semana após semana, sem alinhar as expectativas para aquilo que a palavra faz em nós. Olha, não é pouca coisa o que a palavra produz num crente, numa pessoa. Abra-se para isso. Suba suas expectativas, não para desempenho e performance do pregador, para qualquer elemento externo de recurso que a gente possa usar aqui em louvor, em música, em oratória, em retórica, mas para o poder da voz de Deus. Abra-se para isso. Alinhe as tuas expectativas assim, porque a voz de Deus é poderosa. É o que a palavra faz em alguém. A palavra de Deus não é uma ideia. Não é uma filosofia, não é uma produção da mente humana. A palavra de Deus é Deus que se revelou em texto e ela é viva e eficaz. Ela dá conta da situação que esteja aí dentro de você. Então, que a gente, nesta manhã, a gente possa, o título desse sermão é a aplicação da pregação. A gente está falando sobre o poder, a beleza da sã doutrina. Então, como o Espírito de Deus aplica essa sã doutrina na tua vida? Quais são os efeitos que a palavra gera na vida de alguém? É muita coisa. E de que maneira a palavra aponta os recursos da graça de Deus? Eu e a Maria, a gente fez um trato, não combinado de palavra, né, mas nas atitudes da gente, quando tem uma situação de aperto, a gente esgotar primeiro os recursos da graça. Não é fácil, porque às vezes tem alguns recursos e atalhos, sabe, pragmáticos, né? Pum, resolve, e a gente não conta com Deus. E aí a vida fica aqui, nesse plano, e a gente vai, e Deus fica ali uma ideia. Deus falando, eu queria participar desse negócio, aí vocês, não, já resolvemos aqui agora, senhor, vamos no Senhor, quando a gente esgotar os recursos daqui. Eu falei, não, peraí. Vamos esgotar os recursos da graça. Então, agora, eu estou falando um exemplo, isso não é Bíblia, então você descarta. Mas, porque eu estou em casa, eu divido o coração com vocês, e é uma coisa muito interessante, porque às vezes dá uma dorzinha de cabeça, eu já vou no Tilenol, eu falo, mas peraí, primeiro vamos orar. Eu sei que a gente tem que tomar um remédio, né, gente? Quando a gente está com dor, tudo que a gente quer é tomar um remédio e passar. Mas a gente sempre fala, peraí, vamos orar. Vamos orar. Deus pode, sabe, a gente conta com Deus na dor, a gente conta com Deus na alegria, a gente recebeu sei lá, minha mãe fez um bolo de fubá e mandou de presente, Deus, vamos agradecer? Vamos dar graça por esse bolo aqui? E vamos pensar se a gente não tem que dividir com alguém que não vai comer esse bolo? E não vai ter. E assim a gente vai olhando a vida pela ótica divina, irmãos. Esgote os recursos da graça. Não olhe para as coisas da sua vida quando você pecar, quando você escorregar nas suas paixões, e você dizer, então eu vou resolver isso, vai para a terapia, leva para o psiquiatra, leva para as coisas, mas não tira os recursos da graça, não. E não nivele as coisas daqui como pelas coisas dos recursos do Evangelho de Cristo Jesus. A gente não é alienado, mas a gente transita no reino dos homens, mas a gente é comprometido com o reino dos céus. Então, a pregação de hoje, ela vai chamar a gente para isso. Transite bem no reino dos homens. Não seja alienado, não seja cego, nem surdo, nem ignorante, mas saiba quais são os recursos do reino de Deus para a sua vida, porque a tua vida sai de lá. A nossa vida é sustentada pelo Senhor. Deus usa o emprego, Deus usa o trabalho, Deus usa o cliente, se você é um profissional liberal, para te trazer provisão. Mas se essas portas se fecharem, a provisão vem dele. A gente precisa entender isso, irmãos. A gente precisa entender que é o Senhor que dá saúde para nós.
Uma vez uma pessoa estava andando na rua, no meu trabalho, no outro trabalho, uma pessoa assim, olha, Deus mandou dar uma palavra para você, contar uma experiência, com uma experiência. Eu falei, é mesmo. Ele está dizendo que ele emana a saúde e renova a sua saúde para que você viva. Eu falei, e eu colocando a fé no plano de saúde, e é ele que manda a saúde física. E é verdade. Deus manda saúde física. Eu falei, que bênção, Deus renova a vida. Ele criou e ele sustenta a criação. Eu sou a criação dele. Você é a criação dele, ele emana saúde para você. Então a gente precisa olhar a vida, irmãos, e chorar aos pés do Senhor as nossas dores e as nossas necessidades. Mas hoje, o texto vai apontar para nosso comportamento. Quando fala, meu Deus, a Bíblia diz que eu tenho que fazer, e eu olho a minha carne e não me ajuda. Onde é que eu vou encontrar recursos para fazer aquilo que a Bíblia aponta? Esses recursos estão no Senhor. Então, eu quero que você pense, à luz do texto que a gente leu, o que a graça de Deus faz, os recursos da graça. Antes, vamos lembrar a graça. Graça é o favor de Deus santo em vir a nós pecadores que não merecemos esse favor, nós não merecemos, estávamos separados de Deus por causa do pecado, mas ele veio a nós. E ele veio por amor, porque ele quis. Um ato livre da vontade dele. Não, aí ele olhou você e achou que não tem nada em nós. Não tinha beleza nenhuma na nossa vida. Só a feiura do pecado, e ele foi lá e disse, eu te amo, por amor e misericórdia, ele veio a nós para nos dar vida, a vida do Filho dele. É um favor que você não merece e que Deus vem a nós. Por isso que nós não estamos falando de uma religião. A religião é, você vai a Deus, o evangelho é Deus vem a você. E aí você, ele veio a mim, e eu reajo. E eu vou a ele porque ele veio a mim. A gente ama porque ele nos amou primeiro. Então é possível a gente ir a Deus porque ele veio a nós. Agora, essa graça não é só revelada no momento da salvação e no momento que você conhece Deus e Deus converte você. É no momento, ela é para a nossa vida cristã. E à luz do texto, a primeira coisa que a graça de Deus nos faz, olha que maravilha, ela nos educa. Versículo 12. Ela nos educa. Como a graça, Deus nos educa por meio da sua graça. Como que Deus nos ensina? Deus mostra o que precisa ser abandonado, renunciado, renegado. Então, a primeira coisa do recurso da graça de Deus, Deus vai dizer, Igreja Batista, Fonte Sicar, povo meu, renega isso aqui. Primeira ação da graça de Deus nessa educação é jogue fora impiedade e paixões mundanas. Está ali no texto. Impiedade e paixão mundana, a graça de Deus está falando, você quer que Deus opere na tua vida para que você obedeça? Deus não está falando em primeiro lugar para você fazer. Ele está falando que você tem que jogar fora. Primeira ação do recurso da graça é jogue fora coisas que precisam ser jogadas, postas longe. E ele usa essas duas palavras, paixões mundanas e impiedade. O que são essas paixões mundanas e impiedades? Impiedade. Essas são falsas ideias a respeito de Deus. Ou falsas ideias que concorrem com a verdade do evangelho na sua vida. Então tem coisas que você não pode se ausentar no deserto e viver até que Cristo volte sem ter contato com o mundo. Não é, abra os olhos, interaja com o mundo, mas saiba o que é falso Deus e jogue fora. Fala, eu vi, está no mundo, está lá no trabalho, está na lógica do mercado, está ali na minha ambientação, eu transito em lugares em que o evangelho não reina, eu conheci muito bem isso, só que essas mentiras travestidas de verdade, eu reneguei. Eu não quero para a minha vida. Por quê? Porque eu quero os recursos da graça de Deus, e a graça de Deus me ensina. A primeira coisa para a gente ter graça e poder do Espírito, para viver a vida de Jesus, é jogando fora coisas que concorrem com a verdade do Evangelho. Falsos conceitos sobre Deus e as inclinações das coisas deste mundo. Isso é um exercício, irmãos. E isso é um exercício, não é no sentir, é um exercício de saber. Por que as pessoas
Porque as pessoas, talvez você lá no seu trabalho, todo mundo vai entregar o mesmo resultado, mas a motivação e a trajetória vai fazer diferença em quem tem Jesus e quem não tem. Não é porque você é melhor, mas é porque às vezes o evangelho nos purifica, diz, olha, eu vou fazer com excelência, vou vencer a minha mediocridade, eu vou buscar fidelidade, eu vou buscar comprometimento com a minha atitude, com o processo, e entregar aqui na empresa, na família, na igreja, na mordomia do corpo, mas eu vou buscar motivações puras no evangelho de Cristo Jesus, e eu quero me despojar. Então tem coisas que, por exemplo, você vai cuidar do seu corpo. É uma bênção e é uma obrigação que você tem. Por quê? Porque você foi criado por Deus e você não é seu. Eu não sou meu. Agora, se isso não rege o seu coração no cuidado do seu corpo, e você está ali com um motivo vaidoso de competição e para que as pessoas te notem, você está fazendo uma coisa boa, cuidar do teu corpo, mas de uma maneira em que as paixões mundanas estão reinando no teu coração. Entenderam isso? Então, o Evangelho diz, faça a coisa certa, mas com a motivação santa. No curso de Novos Membros, a gente estava falando disso. Deus nos criou, é aí que está o nosso senso de respeito. Deus criou a planta, eu vou preservar. Deus deu um corpo, eu vou cuidar. Agora, por quê? Porque é dele. Isso me dá um senso de prestação de contas. Não é meu. E o trabalho que é lá na empresa não é minha, é do Senhor. E eu vou trabalhar direito. Eu vou adequar meu físico, eu vou usar meu tempo. Eu queria dar uma esticadinha na série. Pois não, isso vai comprometer minha qualidade lá. Você sabe os seus limites, você sabe se você pode assistir, dormir 3 horas e render no dia seguinte, vai fundo. Mas se não é o teu caso, como eu, você precisa dormir 7 horas por dia, meu irmão, renuncie. O Evangelho, ele não passa a mão na nossa cabeça, ele vai falar, faça as coisas certas. Adequa a tua motivação e põe ela em Deus. Ah, mas está tudo corrompido lá e eu vou ser o único santo. Deus é um motivo para você levantar e viver. Ele não deu vida? Ele não te recolheu para ele. Então, enquanto ele te deu vida, hoje é 29 de janeiro, o sol brilhou, ele te deu fôlego de vida, agradeça, porque você não é dele, este mundo, a terra é do Senhor, é ele que ele criou, ele que renova a sua criação, você faz parte dela. Então, zele por aquilo que Deus fez na sua vida, e onde as coisas do Senhor na sua vida, e como um bom mordomo, se despoje da impiedade das paixões mundanas. A gente pensa isso em termos moralistas, né? Ai, meu Deus, as paixões mundanas estão sempre atreladas a questões da sexualidade. Não, irmãos. Às vezes a gente está ali patinando em coisas do trabalho, da família, da mordomia do corpo e também em outras áreas. E é por isso que a graça de Deus, ela dá 2 passos para trás e vamos olhar dentro do coração. O Espírito de Deus, ele quer trabalhar, nos ensinar. E o primeiro aspecto do ensino dos recursos da graça é jogue fora paixões mundanas e impiedade. Minha oração é que você saiba colocar isso em áreas que talvez estejam gritando na tua vida e eu colocar nas áreas que estão gritando na minha vida. Mas a graça de Deus, ela nos educa, mostrando que a gente deve jogar fora, mas ela não apenas faz isso, e ela aponta, ela abre o caminho para o alvo e a meta. Então ela diz, olha, você joga fora paixões mundanas e impiedade, e viva nesse mundo sensata, justa e piedosa. Tenha uma vida justa, sensata, justa e piedosa. Ela não só diz o que não é, o que é para jogar fora, ela propõe o caminho. O movimento é duplo. Joga fora e assume isso aqui. Coloca isso no lugar da impiedade. Coloca a justiça do Evangelho, a justiça de Deus. Coloca a sensatez que o Evangelho nos dá. E coloca a piedade na vida cristã no lugar das paixões mundanas e da impiedade. Vamos pensar, e não adianta você falar assim, não, está tudo bem, eu já coloquei a justiça, agora a piedade não. Não, eu estou cuidando da piedade, mas a sensatez não, é um pacote. E aí, um autor diz que o movimento é triplo. Você jogar fora as paixões e a impiedade e assumir a sensatez, a justiça do Evangelho
E a piedade significa que você, pela sensatez, em primeiro lugar, a graça de Deus vai fazer você olhar para você mesmo. Sensatez significa que você volte o olhar para você. Olhe para as tuas misérias. Olhe para os teus defeitos. Chore esses defeitos diante de Deus, não com culpa. Mas olhe honestamente para você. Qual é a tua realidade? Fale da tua realidade para Deus. Deus, minha realidade é que eu sou assim. Tem isso aqui na minha carne. Isso aqui grita na minha vida. Fale disso. Conheça isso. O que o diabo não quer é que você seja sensato. O diabo quer ele vende para a gente um coração insensato. O que é um coração insensato? É aquele coração que quer o êxtase o tempo inteiro. Nunca quer ancorar na realidade. É aquele coração que não quer pé no chão porque não quer se ver. Não quer coração quebrantado. Um coração insensato é um coração iludido. É um coração que vive na fantasia. Agora, o Evangelho está dizendo, não, pé no chão e olhe, se encare de frente. Pela graça. Pela graça, sem culpa. Aprenda mais sobre você realisticamente. Já disse isso. Às vezes, quem está ao lado sabe mais do que a gente. Porque a gente, às vezes, fica tão observável, os outros vêm e falam, mas como que ele não sacou que ele está com esse problema? Então, se você não está conseguindo, deixa Deus usar o irmão que está do teu lado. Fala, irmão, você vê alguma coisa assim gritando na minha realidade? Agora prepara o ouvido, porque se for um crente que te ama e vai falar a verdade em amor, ele vai falar e vai doer. Porque você vai falar, meu Deus, é mesmo? Você está vendo isso na minha vida? E deixa Deus usar isso. E deixa isso te humilhar, mas não te envergonhar. E cuidado, se você vai falar, fale em amor. Fale como um pecador remido pela graça de Deus. Mas fale, se Deus quiser que você fale. E aprenda a escutar quando Deus quer usar alguém. Irmãos, nos livremos de um coração insensato. Joga fora a paixão e impiedade e assume um coração sensato, que olha para si. Deixa Deus mostrar você para você. É uma bênção para a tua vida. Deixa Deus usar esta palavra, porque é a palavra dele, como um espelho. Diz assim, vem aqui, você vai se ver. E eu vou mostrar o que eu estou vendo na tua vida. Deixa Deus te dar essa experiência. Isso é sensatez. Isso é recurso da graça. Olha como Deus não remedia o comportamento, ele vai na raiz. Ele gera um ser diferente. Ele vai lá no cerne, na fonte da vida. Então, sensatez é você olhar para você. Justiça, viver de uma maneira justa, é você olhar à volta. É olhar para fora, é olhar para o outro. E dizer, espera aí. Eu não posso ter um padrão de excelência para mim e uma mediocridade e pobreza para o outro. Como Deus me ama, esse amor pode alcançar meu próximo. Deus está dizendo, o que Deus faz em você, Ele não faz porque você é um filhinho preferido de Jesus. Porque você é um filhinho caçula dele. Porque você é especial. Ele faz isso porque Ele te ama. Mas o amor dele atraiu várias pessoas ao pé da cruz. E quando você olha ao lado, você está aqui também? Você também é amado? Legal. Só me resta te amar. E aí você olha para o outro lado e fala, você está aqui? Caramba, Deus te ama. Legal. Amar a Deus e ser alvo do amor de Deus significa olhar ao lado e dizer, não sou o único. Não. Tem uma galera que ele atraiu ao pé da cruz? Sim. Mas eu tenho várias reservas com essa pessoa. O problema é seu. Joga aí no altar, porque ele atraiu outras pessoas para o mesmo lugar que você, o pé da cruz. A justiça de Deus faz você olhar o outro e dizer, espera aí, o evangelho me alcançou e alcançou esse irmão. Então, lá no Novo Testamento, era você, um judeu, gentil, você foi atraído aos pés da cruz. Fui. E um gentil, olha, você, a encarnação da lei, foi atraído aos pés da cruz? Sim. E nós aqui hoje? Bem disse o Gui na abertura deste culto. E não apenas no âmbito da igreja, mas no mundo, irmãos. Quando você você se vê como alvo da graça de Deus, você olha para as pessoas no nosso bairro que estão imersas num mundo de riqueza e luxo, e que Deus os abençoe, mas você diz, eles precisam da mensagem do evangelho. E você olha alguém em situação de extrema pobreza e diz, ele precisa de pão.
Mas ele também precisa de uma mensagem que atrai ele aos pés da cruz. E você é portador dessa mensagem. Viva de uma maneira justa. A justiça generosa, a justiça do Evangelho. Dê o Evangelho para aquele que precisa. Mas não apenas isso. Olhe para você, olhe para a sua volta. Sobretudo, não menos importante, em primeiro lugar, olhe para cima. É a piedade. Olha como... Não é demais a palavra? A palavra está falando, joga paixão... Olha a troca maravilhosa. Joga paixão em piedade e pega sensatez, justiça e piedade. E impiedade e pega piedade. Piedade é Deus, eu no teu altar. Eu diante do Senhor. É o deleite na presença dEle. É dizer, Deus, está tudo explodindo na minha vida. Está tudo fora de controle. Mas quando eu chego na tua presença, eu me vejo diante do Senhor, é Asaf. É notícia ruim, o ímpio prosperando, e eu sendo fiel e tomando prova e tribulação, e choro, e choro, e choro. Mas quando eu entrei no santuário de Deus, lá eu entendi. A piedade é você dizer, não, eu não posso tocar a vida sem olhar para Deus. Eu não posso viver sem me relacionar com Ele. Não é porque a Bíblia diz, não é vida religiosa, não é porque tem que ir para a igreja, não é porque tem que ler a Bíblia, porque leia a Bíblia e faça a oração. É ler a Bíblia e faça a oração mesmo. Mas por quê? Porque Deus é demais, porque a presença dEle me torna vulnerável a Ele. E se você não está vulnerável a Deus, peça a Ele, me torna vulnerável ao Senhor, me atrai para Ti. Me atrai. Deus tem a chave do seu coração, irmãos. Deus sabe pegar você e falar, agora eu venho aqui. Agora você vai vir. Eu vou usar. Deus não falaria isso, mas agora você vai comer na minha mão. Eu falo isso para você, você vai comer na minha mão. Você vai fazer o que eu quero. Você vai ver como eu. Deus não faz isso. Mas Ele sabe trazer você para Ele. Você é dele. Ele sabe buscar você e falar, não, você vai gostar de mim. O amor que você tem por Deus não vem de você, vem dele. Ele faz você amar. Você está aqui encontrando prazer na presença dele porque ele te deu esse prazer. E isso, mas tudo vem dele? Sim, o que você faz? Fica nos pés dele, não vou te largar enquanto o Senhor não me der. Mas será que o Senhor quer me dar? Oxe, um coração que busca Deus, não sei se eu quero fazer você me amar, não. Lógico que Ele quer, essa oração é sim. Ele quer fazer isso, fique nos pés dele. Ele sabe buscar você. Agora, não largue, não é uma vez. Às vezes vem quando você não espera, às vezes... Você fala, puxa, eu achei que eu ia ter uma experiência igual a do irmão, não é. Mas é o que a palavra de Deus nos faz entender, que um piedoso olha para Deus e fica e vê, tudo que eu vou fazer para me olhar, ou para olhar o que está à minha volta, vem daqui. Não vai exercer justiça, e nem tampouco buscar um coração sensato à parte da piedade. Você vai se violentar, você vai fazer mal para você. Primeiro a gente vê Deus, e Deus mostra a gente, para a gente mesmo. Veja Deus na palavra. Busque o Senhor. Eu queria falar mais, mas não posso... parar aqui o sermão, mas não dá. Mas eu queria que você deixasse isso crescer. Joga, alimenta isso aí com oração, joga isso na semana para o Espírito de Deus fazer isso crescer. E a palavra de Deus nos diz, em terceiro lugar, que a graça educa. Então, mostrando que precisa ser eliminado, mostrando que precisa ser assumido e dando a motivação para essas duas coisas. Veja que Deus não é assim, vai lá e faz. Ele põe o motivo, ele põe... eu vou usar a palavra incentivo, mas ela é pobre. Mas ele incentiva. Ele incentiva o nosso coração como? Mostrando aqui no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Está aqui. Qual é o motivo, Deus, para que eu elimine e para que eu busque? O incentivo no coração para isso é a esperança de que Jesus Cristo vai voltar. Aguarde com expectativa. Aguarde a bendita esperança e manifestação da glória. A pergunta que talvez você faça e eu faço é: de que maneira esperar que Jesus venha me dá forças para renunciar e eliminar, e graça e poder para assumir? Como essas duas coisas?
Como é que poder tem nessa esperança? Que poder tem nessa espera? Como é que isso vira um incentivo? Saber que Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele, como é que isso vai me fazer mais responsável no presente? É uma única coisa. A gente sabe que Jesus vai voltar. Mas o Jesus que vai voltar é o Jesus que veio. E quando ele veio, não apenas no ano em que ele nasceu, quando ele encarnou, mas quando ele veio na sua vida, tem um louvor antigo que diz assim, não vou cantar, mas vou recitar. Ele veio em minha vida em um dia especial, lembra? Trocou o meu coração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo assim, vamos adorar a Deus, lembra desse cântico? Talvez você se cobre, pastor, eu não quero que Jesus volte logo, não. Eu não estou tão afinado assim com a espera, com a volta de Jesus. Volte atrás um passo, volte uma casa. O Jesus que vai voltar é o Jesus que veio no seu coração. A esperança da volta está atrelada à experiência de ter provado Jesus na conversão. A esperança da volta, a esperança do céu está atrelada àquele gostinho de que quando você foi tocado por Jesus e fala, peraí, esse toque não é o toque da balada. Esse toque não é o toque do prazer do pecado. Esse toque é divino. Esse toque me desarmou. Esse toque me deixou rendido, como a gente cantou. Eu quero mais. Eu quero outro toque, só que agora é para sempre. Eu quero que ele volte. Se ele tocou e eu não o vi, agora eu quero vê-lo. A espera que incentiva está atrelada a uma experiência de você dizer, eu provei numa fagulha, um pedacinho, mas foi o suficiente para me deixar rendido aos pés dele. Então, irmãos, o fervor faz a gente olhar a beleza dessa pessoa. Que pessoa é essa? Paulo não precisava falar mais nada para Tito aqui. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que veio. Foi Ele que te tocou. E eu queria que você se permitisse hoje voltar a essa experiência. Ele veio em minha vida e eu tenho uma crise, porque comigo não foi num dia especial. Foi uma época, eu não sei quem cresce na igreja, as pessoas, que dia você se converteu? Eu falei, não sei. Eu falei, será que eu me converti? Eu sempre acompanhei essa. Eu falei, quando foi? É legal, porque tinha uma pessoa, às vezes meus amigos iam na igreja, uau, quando eu pisei na igreja, o pastor falou tal coisa, aquilo explodiu dentro de mim. Eu falei, Deus, eu não tive essa experiência. Foi de pouquinho em pouquinho. Um dia eu escutei um louvor, outro dia eu decorei um versículo na escola bíblica, lá na adolescência virou uma outra chave, até que, tem um chão mínimo para dizer, eu quero entregar minha vida para Cristo. Mas não importa se foi num dia especial, ou numa fase, ou ainda está aí, queimando e rolando isso dentro do teu coração. Uma coisa é certa. Olhe a grandeza desse Deus e a beleza do Salvador Jesus Cristo. É Ele que vai voltar. E aí a gente quer que Ele volte, porque os efeitos do toque dele estão ardendo aqui dentro. Você fala, eu quero mais. Eu quero mais desse Jesus. Então, olha só, gente, o incentivo é desejar o Jesus que vai voltar, mas o Jesus que vai voltar é o Jesus que já está aí, que já veio no teu coração, que tocou você. O que é que você fez com essa experiência do toque? É uma pergunta que... O que eu tenho feito com aquela experiência? Guardei na lembrança para a adolescência, e foi um momento da conversão, e ele não pode atualizar aquele toque. Ele pode sim. Ele pode sim. Aquele fervor precisa ser renovado, porque ele vai fazer a gente dizer, volta logo, Jesus. Eu quero o Senhor. Eu não quero fugir. O mundo não está chato, está legal, está tudo bem, está difícil, mas queria... Está legal a vida, maior fase da minha vida, mas eu queria ser tocado de novo. E de uma maneira maior, e mais intensa. E eu quero que o Senhor eu queria te ver. Eu queria tocar nos teus pés. E para isso eu preciso de um corpo de glória. Eu estou pedindo que o Senhor volte. Porque a gente quer Jesus. Por que Jesus? O Jesus que tocou em você. O Jesus que
trouxe brilho nos teus olhos. O Jesus que te livrou de você mesmo. O Jesus que falou, não, você vai provar de um ser melhor, que é Ele mesmo, não é você melhorado, é Ele na tua vida. E quando você prova isso, você fala, não, eu quero vê-lo logo. Eu quero tocá-lo, eu quero olhar nos seus olhos e ter um corpo que eu vou conseguir olhar e não desfalecer. E ver a glória de Deus. E estar com Ele no novo céu e na nova terra, na criação restaurada. Gente, isso daqui faz a gente dizer, quer saber? Tchau impiedade, tchau paixões mundanas, e que venha me dar um coração sensato, me dá um coração justo e me dá um coração piedoso. Eu quero olhar para o Senhor, olhar para mim e olhar com a lente do Evangelho para o mundo à minha volta, para o meu próximo. A graça educa. Não é demais isso, gente? Que educação é essa? Você que é pai, olha para o teu filho e diga, ele precisa dessa educação na graça. Chore isso em oração. Você que olha para a sua vida espiritual e diz, mas eu estou aquém. Estou longe do padrão que é Cristo. A graça de Deus vai buscar você no ponto que você está. E vai te ensinar a viver isso aqui. Deus é gracioso. Lembra que a graça é Deus que vem. E Ele vem buscar você. Ah, mas aqui o cajado do pastor não me pega. Não há abismo profundo que o pastor Jesus não vai lá te buscar. Vai. Você se desgarrou, não tem problema, você é dele. A graça vai te ensinar a viver santa, sensata, justa e piedosamente. Vai te ensinar. Por quê? Porque Deus está comprometido com a obra do Filho dele na tua vida. Descansa nisso. E a partir disso, irmãos, Ele vai trazer, então o quê? A palavra vai cumprir as coisas na sua vida. E aí, ele aponta isso nos versículos anteriores, que eu só vou ler, para a gente ver o que a palavra faz. Quando a graça de Deus está em operação na vida de um crente, ensinando, olha o que a palavra faz. Volta lá no versículo 2 até o versículo 10. Só que ele vai segmentar homens idosos, mulheres mais jovens, servos e o próprio Tito. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem a prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Gente, olha o que a palavra faz. Isso aqui se cumpre na sua vida. Deus nivela pelo Filho dele. E a graça a graça de Deus, ela é operosa para que a gente viva no poder do Espírito que a palavra indicou. O Evangelho indica e o Espírito nos dá poder para a gente assumir a responsabilidade. Olha o que a palavra faz. Então, para os homens idosos, eu não vou apresentar todas as características, mas, em resumo, a palavra faz desse homem, faz com que ele tenha uma vida coerente com a doutrina que ele professa. Quando a graça de Deus ensina, e ela ensina com a palavra, no poder do Espírito, a palavra operando na nossa vida faz a gente ter uma vida condizente com aquilo que aquilo que a gente confessa. E para as mulheres idosas, elas conseguem não ser caluniadoras e têm uma vida livre dos excessos. Engraçado, o texto está falando que a mulher não ser chegada no vinho, para ela não viver nos excessos. Talvez porque na realidade, no contexto de Creta, as mulheres poderiam ter, em alguns segmentos da sociedade, uma vida mais ociosa, e o que sobrava na ociosidade
é se entregar a falar mal dos outros e a tomar uns goró. Então ele está dizendo, olha, cuidado com esses excessos. Isso é uma possibilidade, se você fizer estudo do contexto, pode ser que elas tinham algum segmento da sociedade, uma mulher podia ter esse estilo de vida, e Paulo está dizendo, olha, quando a palavra está em operação, você vai se livrar de uma língua caluniosa e de uma vida de excessos. Ele não está proibindo, ele está indicando o que a palavra gera. Ele não está falando, se vira e faça. Ele está dizendo, deixa o Espírito fazer isso. Só que ele vai fazer passando pela tua consciência. Busque isso em oração. E para Tito, novamente para o pastor. Meu filho, você tem uma pureza de motivo, uma linguagem conforme, pureza na motivação e uma linguagem em conformidade com o Evangelho. Não é se vira, a palavra vai fazer isso. Vai te dar uma linguagem adequada. Porque mexe de dentro para fora. Vai te dar uma motivação santa para você servir a igreja. E para os servos aqui são os trabalhadores. Eles viviam numa sociedade que tinha, no extrato social, tinha escravo. E o escravo, naquela época, era uma mão de obra que estava presente em várias atividades comerciais. Então, se você produzia uma arte, você era um artesão, em algum momento, o seu artesanato ia passar na mão de um escravo. Se você tinha uma vinha e plantava, e aí teve a colheita, e você ia vender na feira, em algum momento, as uvas iam passar na mão de um escravo. Então, o escravo, ele era assim, todo tipo de mercadoria passava na mão dele. Qual é a chance que ele tem de dar uma furtada? Muito grande. Ele está dizendo ali, para esse segmento da sociedade, não quero entrar no mérito da questão da escravidão aqui, olha, você vai passar, muitos produtos vão passar pelas tuas mãos. Você tem duas tentações aí. A primeira é de ser um respondão, e a segunda é de tanta uva passar na tua mão, de tanta obra de arte passar na tua mão, você dá uma pegada. O que tem um cacho? O que é que tem uma miniatura aqui desse negócio? Que vai ser vendida lá na praça para os turistas? Não furta. E não seja um respondão. Assim fazendo, você vai colocar em destaque a beleza da doutrina do Evangelho que conquistou teu coração. Você pode não furtar. Você pode não ser um respondão. A palavra faz isso. Por quê? Porque você foi educado na graça de Deus. Olha a diferença. É outra pessoa. O que permeia tudo isso, irmãos, que a graça de Deus faz? Coloca a motivação do reino. Ele não para de furtar. A mulher, ela não para de caluniar porque ela quer ser louvada, elogiada, porque o escravo, nossa, agora ele é todo ético. Não. É porque o coração dele vive de uma maneira piedosa, sensata e justa. Por quê? Porque o Espírito de Deus fez ele jogar fora paixões mundanas e impiedade. E ele provou tanto de Jesus, que é melhor do que ele, e ele diz, eu não vejo a hora dele voltar. Veja como essas coisas da educação da graça estão bombando, e isso gera atitude, gera o comportamento, gera ética. Por isso, irmãos, o que eu queria que a gente pensasse para finalizar e orar, é que o Evangelho, ele não anula os nossos relacionamentos, ele aperfeiçoa. Se você é casado e se converte, seu casamento fica melhor. Se você trabalha e se converte, seu trabalho fica mais excelente. Se você é pai, se você é filho, irmão, amigo, cunhado, cunhada, sobrinho, tio, tia, o Evangelho vai trazer vida, reino de Deus para tudo isso. O Evangelho vai trazer vida, a vida de Jesus para tudo isso, e não anular. Então, para a gente orar, a graça ensina. A pergunta para mim e para você é, quem é o seu mestre? Quem é o meu mestre? Quem que tem ensinado a gente? Quem tem conduzido a educação do nosso coração? Você mesmo? O pecado? As paixões mundanas? A impiedade? Quem é o nosso mestre? Deixa a palavra gerar isso em você. A palavra, olha o que a palavra faz. Cada domingo que você ouvir o sermão, cada podcast de Bíblia que você escutar, cada leitura bíblica que você fizer, alinhe as tuas expectativas na palavra. Olha o que a palavra faz na vida de alguém. Isso daqui, o sermão não morre aqui. O sermão vai continuar, o culto vai continuar.
E isso aqui vai gerar oração, isso aqui vai gerar busca por Deus, isso aqui vai gerar comprometimento, revisão da vida. Não de uma maneira religiosa, nem uma decisão da carne, mas impulsionada pelo Espírito de Deus. Busque isso. Deus fala comigo. Porque se Deus falar com você e Ele fala na palavra, a palavra vai trazer vida, vai fazer milagre dentro de você. Viva piedosamente. Olhe para cima. Se você está buscando olhar na justiça, isso é muito aguçado para você. Ou se você é uma pessoa que tem uma percepção aguçada para as tuas misérias. Amém. Mas não tenha esse olhar para fora e para você, a parte do olhar para Deus. Suspende aí. Fala, não, eu preciso aprender a olhar para o Senhor. Eu preciso aprender a ir ao altar de Deus. Eu preciso aprender a viver como Asaf. Até que eu entrei no santuário de Deus e lá eu entendi, esse caminho não está claro para mim. Eu lembro quando a gente pregou no texto de Hebreus, eu desafiei, a palavra desafiou a gente e eu trouxe esse convite para nós e eu gostaria de fazê-lo novamente. Corra para o altar, busque Deus, rasga seu coração. O que esse cara está falando? O que é isso? Para mim, a vida é lá, canta, escuta o sermão, cumprimenta o irmão, vai embora, almoça, volta domingo que vem, está valendo. Tem mais, irmãos, o culto é contínuo, tem experiência, você e o Senhor sozinho na meditação da palavra e você com o coração rasgado na presença de Deus. O que é isso? É uma experiência? Não é uma experiência, mas é uma experiência. Não, a experiência do irmão que eu ouvi, que aquele segmento do reino de Deus, dos evangelhos. Não. É o que a palavra diz. Deus, aqui estou eu não quero ver, não precisa ver anjo, nem precisa ver luz, não precisa ter nada sobrenatural, mas o sobrenatural é eu não ver o Senhor e saber que o Senhor está me ouvindo. O sobrenatural é eu não ver nada e eu saber, o Senhor me deu uma fé pequenininha para que com ela eu possa chegar na tua presença e achei graça no momento oportuno. O que não dá, irmãos, para rodar a vida a parte do altar. A parte da presença de Deus. É lá que está teu descanso. Não é um checklist, pastor, mas não tenho tempo. Irmão, começa por lá. Começa por lá. Começa por lá. E você vai falar, nossa, não vejo a hora de Jesus voltar. Mas vamos trabalhar. Vamos passar a prova. Mas eu não vejo a hora de Jesus voltar. É bom estar na presença de Deus. Amém? Vamos orar? A graça ensina. Deus, a gente precisa ser educado na graça. A gente quer ver a palavra agir em nós. Não é porque é uma palavra qualquer, é a voz de Deus, a voz do Senhor que é poderosa. A voz do Senhor que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos, as intenções do nosso coração. Senhor, que essa palavra, ó Deus, ela seja aplicada pelo Teu Espírito, os recursos da graça, ó Deus, sejam desfrutados, vividos por cada um de nós. O Evangelho, Senhor Deus, é vivo. Nós queremos que o Jesus que vai voltar, ele seja essa expectativa, essa esperança, ó Deus, de fato, seja o incentivo para que a gente viva, Senhor Deus, porque a gente de fato provou uma alegria celestial no momento da conversão, da regeneração, quando o Senhor nos trouxe o novo nascimento. E Deus, isso não é uma experiência só do passado, nós queremos que essa experiência seja viva. O Senhor prometeu para aquela mulher que, ó Deus, que se ela bebesse da água que Jesus Cristo desse a ela, Senhor, ela teria rios de água viva jorrando do seu interior. Ó Deus, é essa experiência que dá o nome a esta igreja, Senhor. E é isso que nós pedimos ao Senhor neste dia. O Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, Senhor Deus. A água viva, Senhor Deus, jorrando dentro de nós. De maneira que isso é tão vivo, Deus, que a gente tem uma ardente expectativa da volta desse Jesus. O Jesus que nós provamos, nós pedimos hoje. Nós queremos, Senhor Deus, ter essa experiência e ter esse ardor por Ele, Senhor. O Senhor tem as chaves do nosso coração.
O Senhor sabe, Senhor, alcançar a nossa mente, alcançar o nosso coração e abrir a nossa vida para Ti. Abre a gente para o Senhor. Torna-nos vulneráveis a Ti, Senhor. Torna-nos famintos e sedentos de Jesus. Senhor, a gente te agradece por crer, mas o que cremos, a fé que possuímos é viva. E essa fé viva, nós queremos, Senhor Deus, ela jorrando de dentro de nós. De maneira, Senhor, que a gente é levado por esse amor por Jesus, esse desejo por Jesus, é levado, esse desejo pela presença do Senhor, é levado, Senhor, a renunciar e a renegar paixões, ó Deus, que agridem a obra do Senhor na nossa vida, que nos escravizam, que nos levam para longe do Senhor, que nos separam de Ti, Senhor. E também, Senhor Deus, nos dá graça para a gente viver na Tua presença de uma maneira piedosa, buscando o Senhor, priorizando o Senhor, vivendo uma vida sábia, com temor de Deus, vivendo com sabedoria divina neste mundo, Senhor Deus. Sustenta-nos, Deus, alcança-nos, vem a nós. Tua graça mostra isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.